Olá, pessoal, e bem-vindos! Para quem está começando essa jornada na psicologia ou só tem curiosidade sobre as origens dela, hoje a gente vai desvendar uma das frases mais famosas e, olha, mais intrigantes da área. Então, vamos lá. Essa frase aí é de Hermann Ebbinghaus, um dos pioneiros da psicologia. E se a gente parar para pensar, parece um paradoxo, né? Um passado longo, mas uma história curta? Como assim? Essa frase, que já tem mais de um século, é o nosso ponto de partida para entender o que é, de fato, a psicologia. Pois é, como que isso é possível? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder hoje. E olha, para entender a psicologia, a gente precisa primeiro resolver esse enigma. A resposta mostra uma transformação incrível de uma área do pensamento filosófico para uma ciência super robusta. Ok, então vamos começar pela primeira parte da frase, o tal do longo passado. E esse passado, ele não começou num laboratório, não. Ele começou, na verdade, na mente dos grandes pensadores da antiguidade. Sabe aquelas perguntas gigantescas, tipo, o que é a consciência? De onde vêm os nossos pensamentos, nossas emoções? Ou até, o que é a alma? Essas perguntas não são novas de jeito nenhum. Elas são tão antigas quanto a própria humanidade. E por séculos, até milênios, quem tentava responder isso não eram os cientistas, e sim os filósofos. Pensa só, desde os filósofos lá da Grécia Antiga, passando pelo Império Romano, atravessando toda a Idade Média, a natureza da mente humana sempre foi um tema central de debate, de muita especulação. Esse é o longuíssimo passado da psicologia. Certo. Agora, vamos para a segunda metade do nosso quebra-cabeça, a curta história. Se as perguntas são tão antigas, por que a gente diz que a história da psicologia, como a gente conhece hoje, é tão recente? A resposta pode até surpreender. Como uma disciplina científica, com métodos, com práticas bem definidas, a psicologia tem só uns 150 anos. É uma ciência muito, mas muito jovem, se a gente comparar com a física ou a biologia, por exemplo. O grande ponto de virada aconteceu lá no finalzinho do século XIX, para ser mais exato, em 1879. Foi nesse ano que um cara chamado Wilhelm Wundt fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental lá em Leipzig, na Alemanha. A ideia era clara, não dava mais para só ficar especulando sobre a mente, era preciso começar a estudá-la de forma sistemática. E aqui está a mudança fundamental. A psicologia científico-experimental nasceu com essa ideia de aplicar o método científico para estudar a mente. Por exemplo, aquela pergunta filosófica, o que é a memória, se transformou em perguntas que podiam ser testadas, como quantos itens uma pessoa consegue memorizar depois de ver uma vez só. Essa abordagem, nossa, mudou absolutamente tudo. Beleza, agora que a gente viu os dois lados da moeda, vamos juntar as peças e finalmente resolver o paradoxo do Ebbinghaus. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. O longo passado se refere a todos esses milênios de questionamentos filosóficos sobre a mente. Já a curta história, esse período bem recente de uns 150 anos, em que a psicologia se firmou como uma ciência de verdade com foco no método experimental. É basicamente a diferença entre perguntar e testar. Mas olha, a fundação da psicologia como ciência foi só o começo da história. A partir daí, o campo explodiu em direções novas e fascinantes. É isso aí. Com as portas da investigação científica abertas, o século XX viu nascer um monte de escolas de pensamento diferentes, cada uma com um jeito próprio de entender a mente e o comportamento humano. Aquela sementinha plantada no século XIX virou uma verdadeira floresta de ideias. E é exatamente para lá que a gente vai nos próximos encontros aqui no canal. Vamos explorar as grandes correntes que definiram a psicologia moderna, como a psicanálise do Freud, a psicologia da Gestalt, o revolucionário behaviorismo e a psicologia cognitiva. E agora uma pergunta para quem está acompanhando a gente. Dessas grandes áreas, qual desperta mais a curiosidade? Qual delas seria mais legal de ver em detalhes no nosso próximo material? A opinião de todo mundo aqui é super importante para nós. E aí, gostou de entender um pouco mais sobre as origens da psicologia? Se este material ajudou a clarear as coisas, não esqueça de deixar um curtir e de se inscrever aqui no Psicologia em Pauta para não perder os próximos capítulos dessa história. E claro, comente aqui embaixo qual tema mais interessa para a gente saber. Até a próxima!